Olá, turma. Vamos continuar aqui estudando nossas retas, tá certo? E hoje veremos posições relativas entre retas, tá? Então vamos lá. O convite para o aniversário de Daniel contém um mapa que indica o local onde será realizada a festa. É possível observar no mapa que as ruas Visconde do Rio Branco e Mariana Junqueira não se cruzam. Então, aqui eu tenho a rua Visconde do Rio Branco e aqui eu tenho a rua Mariana Junqueira, certo? Elas dão a ideia de retas paralelas, tá? Então, tem as duas ruas aqui. Observa-se também que as ruas Barão do Amazonas e Duque de Caxias se encontram, dando a ideia de retas concorrentes. Então, a gente tem aqui ó, a rua Duque de Caxias, essa daqui, tá? E logo aqui a gente tem a rua Barão do Amazonas. Então, o Duque de Caxias está aqui e cruza com a Barão do Amazonas, tá certo? Considere agora os modelos matemáticos. As retas R e S, que são essas daqui, são paralelas, pois não têm ponto em comum. São indicadas por R. Essa simbologia aqui significa paralelismo, ou seja, R é paralelo a S, tá? E aqui a gente tem um exemplo de concorrência. As retas A e B são concorrentes, pois têm apenas um ponto em comum, tá? Tomando como base aqui as retas paralelas, a gente pode perceber a existência dela quando a gente tem aquelas duas pistas que ela não se cruzam. Vamos pegar, por exemplo, aqui a paralela em si, que fica logo aqui abaixo, a Avenida Paralela, né? Observe que certo que o nome dela não foi dado por causa disso, tá? Você percebe que uma pista ela não se encontra com a outra em momento algum. Para você passar para outra pista é necessário que você pegue um viaduto, tá? Se você pegar um único sentido, você não passa para outra pista em momento algum, tá certo? E retas concorrentes, a gente pode pensar naquela pista onde tem vias formando tipo uma cruz, tá? Onde para um carro sair de uma via para seguir em frente, ele precisa passar provavelmente ele passa por uma sinaleira, tá? Onde ele vai ter que aguardar a outra via parar para poder ele seguir, tá? Então, são exemplos que a gente pode perceber no nosso cotidiano, dentre outros, né? Que você também pode estar percebendo aí, certo? Então, a gente pode ver aqui a definição. Chamamos de paralelas duas retas que não têm ponto em comum, tá? Ela nunca vai se encontrar. E chamamos de concorrentes as retas que têm apenas um ponto em comum, tá? Você pode perceber aqui, certo? Vamos ver isso lá no GeoGebra, para vocês perceberem melhor. Então, aqui, nosso GeoGebra, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu tenho aqui uma reta, tá certo? Ó, eu vou pegar segmento de reta porque fica mais fácil de a gente perceber, tá? Então, pego aqui um segmento, certo? Então aqui eu tenho um segmento AB, chamado de F, tá? E aqui eu vou marcar um outro segmento, certo? Então, esses dois segmentos de reta aqui, eles são paralelos, porque se eu estender aqui, se eu continuar estendendo aqui, ó, certo que eu fiz outro segmento aqui, mas se eu continuar aqui em linha reta aqui, observe que jamais eu vou me encontrar com o daqui de cima, tá? É diferente de eu fazer o quê? Deixa eu apagar aqui para poder dar um outro exemplo. Então, vou pegar aqui novamente segmento e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui, ó.
Eu tenho esse segmento. E agora eu vou traçar um outro segmento aqui, ó. Tá? Quando eu faço isso, perceba que eu crio esse ponto daqui, ó. Deixa eu pegar aqui um ponto. Eu criei esse ponto aqui, ó. Ponto E, tá? Então, essas são chamadas de retas concorrentes, tá? Porque criam um ponto em comum entre elas, certo? E também tem uma posição relativa de reta que o livro não está dizendo, mas provavelmente você já tem estudado lá no quinto ano, tá? Que é a reta perpendicular. Então, se eu chegar aqui, ó, pegar um segmento aqui e criar uma aqui, ó, essa reta, esse segmento de reta aqui, CD, ele é perpendicular ao segmento de reta AB. Por quê? Por que seria perpendicular? Porque forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, também conhecido como ângulo reto, certo? Então, esse segmento, ele é perpendicular a esse daqui, certo? Então, são as posições relativas de retas que a gente tem, tá bom? Então, por hoje é só e até a próxima aula.